Eu, quando vinha para cá hoje, eu vinha pensando, nós já estamos praticamente encerrando 2024. E eu não sei se você concorda comigo, mas esse ano voou. Esse ano foi um ano intenso, um ano onde as coisas aconteceram como que no estalar de dedos. E é bem possível que, ao olharmos para o ano que se passou, nós percebamos que nem tudo aquilo que nós planejamos, esperamos, nem tudo aquilo que a gente desenhou se transformou em realidade. É bem possível que hoje, dia 15 de outubro de 2024, você olhe para trás e talvez no dia 31 de dezembro você não estaria vivendo realidades que hoje você está enfrentando, sejam elas positivas ou negativas. E isso tudo só acontece por um motivo, porque a vida, ela necessariamente não está sob o nosso controle. Quando ainda era criança, eu lembro que na escola que eu estudei lá no Rio de Janeiro, foi nos dado uma tarefa para fazer em cima de uma música do Toquinho chamada Aquarela. E há uma parte daquela música que diz assim: e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem pressa, nem piedade, nem tem hora de chegar, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois nos convida a rir ou chorar. Nessa estrada não se sabe bem ao certo o que virá. E aí ele vai dizendo: vamos todos juntos numa aquarela, que um dia descolorirá. Essa é a música. Mas a história da vida é assim, a vida nos ensina, e desde criança aprendemos, que nem tudo está sob o nosso controle. E nós estamos pensando nestes tempos sobre lutas, sobre batalhar, sobre entendermos que o Senhor há de nos dar a vitória, mas as vitórias que o Senhor há de nos conceder serão resultantes de lutas que no nome do Senhor enfrentaremos. Mas a grande questão é como eu consigo lutar, ou quais verdades eu preciso ter na minha mente para que eu possa enfrentar e possa subsistir contra aquilo que vem ao meu encontro e que foge totalmente ao meu controle. Seria tão interessante, a gente acabou de assistir, acompanhar sobre esse último furacão que passou pelos Estados Unidos. Eu me lembro que uma vez eu estava em viagem aos Estados Unidos, depois do culto, nós saímos para lanchar, e na lanchonete tinha um quadro que falava sobre um furacão que se aproximava, e dizia ali o dia que o furacão chegaria, por onde ele passaria, os possíveis estragos e o dia que ele iria embora. E seria tão interessante nas nossas vidas se nós soubéssemos que os furacões chegariam tal dia, tal hora, fariam isso ou aquilo, e na hora aprazada iriam embora. Mas a grande verdade é que a maioria dos furacões que enfrentamos, a maioria das lutas que enfrentamos, elas estão meio que fora do nosso controle. É igual sapato de criança. Se você é um pai, uma mãe normal, se o seu filho calça 35, você compra quanto? 37, 36. Você não vai comprar 35 porque é a conta. Em janeiro você já projeta o crescimento do pé do abençoado. Mas quando chega lá para outubro, acontece a surpresa que eu tive um dia desse com o Caleb. Quando ele falou comigo assim: pai, estou calçando 40. Falei: você tem quantos anos, meu filho? 12. Falei: Jesus, Maria, José. Então aquele 39... Já. Ano que vem eu já vou comprar 44 para ele, para ver se ele usa pelo menos uns 2 anos.
Porque são coisas que, por mais que nós queiramos prever, elas fogem ao nosso controle. E como é que a gente convive com essas realidades? Deixe ler com você aquele texto que é o texto que, por mais vezes já preguei, por mais vezes já ministrei, e ele sempre me ensina alguma coisa nova que eu tenho a alegria de poder compartilhar. Eu falo sobre Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 14, do verso 22, nós vamos ler até o verso 34. A palavra de Deus diz assim, Mateus, capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava... Tem gente que fala assim, será que o pastor decora o versículo? Vocês hoje quebraram o mito. Todo mundo já fala assim, nossa, que memória esse homem tem, decora o versículo todo. Aí vocês hoje me deixaram na mão porque não apertaram o botãozinho. Ó. Mas tudo bem, também amo vocês. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário, à alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. E quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, e pedimos-te que por tua bondade, por tua graça, o Senhor ministre as nossas vidas e corações, em nome de Jesus. Amém. Bem, o texto é conhecido, Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes, a multidão queria aclamá-lo rei, e Jesus então obriga os discípulos a entrarem no barco. Diz-nos a palavra que enquanto Jesus ora, os discípulos enfrentam uma grande tempestade, de tal forma que o barco era lançado de um lado para o outro, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos, andando sobre o mar. Eles pensam que é um fantasma, mas finalmente Jesus acalma a tempestade, ou melhor, Jesus sobe no barco, a tempestade se aquieta e eles chegam até o outro lado. Esse é o resumo da história. Mas eu gostaria de pincelar 3 verdades nesta história que eu e você precisamos guardar no coração para aqueles momentos em que as coisas fogem ao nosso controle. A primeira coisa que me chama a atenção é que o Senhor jamais vai permitir que chegue à minha vida algo, por mais turbulento que seja, que evite ou que impeça o socorro do Senhor de chegar ao meu encontro. Alguém já disse que o pecado nunca vai te levar a um lugar tão distante que a graça do Senhor não possa te alcançar. O salmista vai dizer, Senhor, olha, se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me alcançará, a tua destra me susterá. Não existe nada
que ocorra na sua vida, nenhuma turbulência que se aproxime, que impeça Deus de ir ao seu encontro e te resgatar, especialmente naquelas situações que fogem ao seu controle. Jesus coloca os discípulos no barco. O verso 22 diz que Jesus insistiu, e a ideia do insistir é quase que fazer força física. Jesus os coloca no barco e agora eles começam a enfrentar uma tempestade e provavelmente 3 perguntas passavam na mente deles. A primeira: se a gente está obedecendo, por que a gente está enfrentando essa tempestade? Porque a gente logo associa tempestade à desobediência. Se está tudo dando errado é porque eu não estou fazendo tudo certo. Se eu estou enfrentando esse problema, em algum lugar da história eu estou falhando. E é importante a gente entender que nosso relacionamento com Deus não é na base da meritocracia, não é no toma lá da cá. O nosso relacionamento com Deus é pela graça. Porque nenhum de nós, gente, consegue fazer tudo certo. Segunda coisa que talvez eles estivessem pensando é: por que será que Jesus está demorando tanto? E vamos combinar? Quantas vezes eu e você já não pensamos assim: Senhor, podia ser mais rápido? Não, tem uns processos de Deus na vida da gente que podiam ser mais rápidos. Eu, de vez em quando, tenho uma DR com o Senhor e falo para ele assim: Senhor, minha paciência está esgotando, hein? Ele deve falar assim: ai, que medo. O Tércio vai ficar impaciente. O que ele vai fazer comigo agora? Paciência tem limite, hein, Senhor? O Senhor chega na 4ª vigília da noite, é entre 3 e 6 da manhã, madrugada inteira para ele chega aos 45 do segundo tempo. Mas talvez houvesse ali dentro do barco um jogo de empurra. Porque se você tem entre os discípulos Mateus, que era publicano, você vai ter Pedro e outros que eram pescadores. E aí começa aquela história: ei, você passou tanto tempo no mar, não vai resolver isso não? E quantas vezes, irmãos, até dentro de casa, surge um problema que começa o jogo de empurra? Deixa eu dar uma palavra aqui para as esposas, para que você possa ser feliz com seu marido. Se você pediu algo para o seu marido, você não precisa repetir todo ano. Em alguma década, nas próximas 6 décadas, ele vai resolver. Dê tempo ao santo. Dá tempo a esse homem de Deus. Não precisa ficar falando todo ano a mesma coisa. Isso cria um ambiente tóxico dentro da família. Uma vez por ano é o máximo. Pois bem, começa o jogo de empurra. Mateus diz assim: eu não sou um homem do mar, mas vocês são. Resolvam, ajustem as velas. Tremenda confusão dentro do barco. Motivada pela demora, motivada pela incompreensão, motivada pelo jogo de empurra, motivada pelo medo. E é nesse contexto tão complexo que Jesus se apresenta. Nem esse contexto tornou-se um impeditivo para que a presença de Cristo se manifestasse. Tem horas, irmãos, que a vida foge ao nosso controle. Ou melhor, se existe uma coisa que, se você não aprendeu na pandemia, em 2020, corre o risco de você não aprender nunca mais. É que nós não temos controle de absolutamente nada. 2020 foi o ano que a nossa agenda foi mudada, foi cancelada. Encontros desmarcados, viagens ficaram para depois, despedidas nunca foram dadas. Tudo porque nós não temos controle de tudo. Mas nas situações incontroláveis da vida, por mais distantes
que nós estejamos da costa, por mais distantes que estejamos do ponto de partida, nós cremos num Senhor que é poderoso para ir lá no meio do mar e nos alcançar. Nenhum de nós está longe demais que os braços de Deus não possa alcançar. Quando olho para esse texto, percebo ainda uma segunda coisa, que não são as circunstâncias, e sim a palavra do Senhor que me possibilita a caminhar. Pedro sai do barco, anda sobre as águas porque ouviu a voz do Senhor. Diz o verso número 29. O mar ainda estava agitado, o vento ainda soprava revolto, mas Pedro caminhava, porque ele estava ouvindo a voz certa. Irmãos, o mundo que a gente vive tem muitas vozes. Muitas vozes. E você precisa ter cuidado a quem você empresta os seus ouvidos. Eu ouvi, logo que cheguei aqui em Maceió, uma história interessante, eu não conhecia. Um senhor disse que um dia foi à feira um menino, puxando um cavalo, puxando um burro. E aí alguém falou assim, que absurdo, vocês dois andando a pé e esse burro não levando ninguém. Aí o senhor falou, é verdade. Subiu ele e a criança no burro. Andou uns 100 metros, outra pessoa falou assim, mas que absurdo, hein? Vocês dois aí em cima, nesse calor, castigando o bichinho. Aí o senhor falou, já sei, eu vou descer, vou deixar a criança. Aí ele vai puxando o burrico e a criança em cima, e alguém fala assim, menino, seu folgado, o senhor não tá vendo seu avô embaixo, e você novo, aí em cima. Aí o menino falou, já sei, vou descer, vou puxar o burro e o avô sobe. Aí ele desce, o avô sobe. Quando ele sobe, o menino puxa, anda mais 100 metros, alguém diz assim, é um abusador de incapaz. Aí ele ficou pensando, se eu vou embaixo, estou errado. Se vamos dois em cima, está complicado. Se vai só o menino, não presta. Se vou só eu, não presta. Ele falou, já sei o que eu vou fazer. Pegou o menino no braço, pegou o cavalo no outro, foi andando e a multidão gritando, é um louco, é um louco, é um louco. Resumindo, sempre vão ter pessoas para falar. Sempre. Se você entregar a sua vida, o seu futuro, os seus ouvidos ao falatório humano, você não sai do lugar. Irmãos, existem momentos que você precisa fechar o canal de todas as vozes e só deixar aberto o canal da voz do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, diz a palavra de Deus, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Sabe o que fez Pedro caminhar? Não foi outra coisa senão a voz do Senhor. Sabe o que fez com que Jairo não desistisse? Não foi outra coisa além da voz do Senhor. Por isso eu quero insistir com você, para que você não passe um só dia sem ter tempo com a voz do Senhor. E me assusta muito o tanto de gente que anda indo de reunião em reunião, atrás de profecia, para receber uma palavra. Irmãos, se vocês quiserem, eu dou palavra para todo mundo aqui agora. Eu posso chegar e falar assim, aqui desse lado, não que eu não creia em profecia, eu creio. A Bíblia diz, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Eu creio no exercício profético, no dom espiritual, na vida do corpo de Cristo como instrumento de edificação. Mas esse negócio de mãe de Iná gospel, eu estou fora. Porque é fácil, eu posso chegar aqui e falar assim, o Senhor está me mostrando que tem uma mãe aqui desse lado, que tem acordado de madrugada
para orar pelos seus filhos. Está preocupada. Queria dar um conselho, mas toda vez que tenta dar um conselho, ao invés de aproximar, o filho afasta, fica rebelde. Eu quero dizer para você, o Senhor está enxergando as suas lágrimas, a sua preocupação, e hoje Ele está liberando a sua vitória. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas mães aqui se encaixariam nisso? Levanta a mão, por favor. Aí, até eu que não sou mãe vou levantar a mão. Senhor, me mostra desse lado um homem que está preocupado em pagar as contas. Ele está apertado, mas ele não quer dizer para a esposa que está apertado. Ele está apertado e a mulher fazendo um plano de viagem para janeiro, para o carnaval. E ele está quebrado, duro igual coco, mas ele está aí, mantendo a postura. Não vou pedir para você levantar a mão não, se você não passar vergonha. Que eu também não vou fazer isso. Então tem umas coisas, irmão, somos generalistas. Pastor, o senhor crê? Eu creio, o cabo já disse que eu creio. Mas a Bíblia diz, examinai tudo, retende o que é bom. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, se você ouvir a palavra de Deus, você receberá do próprio Deus força, ânimo, direção, disposição, alegria, contentamento para enfrentar as situações da vida que fogem ao seu controle. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, sabe que sempre que nasce uma criança, a gente faz um script para aquela criança. Faz um script, um sonho. Para a adolescência, um sonho para a juventude, um sonho de namoro, um sonho de casamento. E eu não quero crer que você sonhou que sua filha fosse casar com aquele que ela casou, em nome de Jesus. Aquele homem feio que ela casou, você não orou por isso. Você não orou. Você não orou para que sua filha namorasse aquele bicho feio e ainda chamasse de amor. Não, você não orou por isso. Aí tem gente que ficou sentida ali atrás. Calma, Bahia. Ficou sentido. Bem, quem diz que o nosso script tem que se cumprir? Aonde está escrito que tudo aquilo que a gente projetou é que vai se cumprir? Necessariamente não vai. E como é que a gente não sucumbe num momento desse? Se a gente estiver firmado na palavra de Deus. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, irmãos, e luz para o nosso caminhar. Você precisa ouvir. Eu ando assim, com todo respeito aos profissionais do comportamento humano. Mas eu ando assim um pouco abusado. Com o excesso. Se minha filha estivesse aqui, já me crucificaria. Com excesso de rótulos que nós estamos dando a todo mundo. Tudo é transtorno. Fulano é desobediente demais. Ele tem um transtorno obsessor, desafiador. Ele tem o TOD. Esse menino, ele desafia. Ele precisa de uma terapeuta para curar o TOD. Minha mãe curava TOD com uma facilidade fora do comum. Quando ele estava conversando com uma outra pessoa que trabalha na área da educação, falou, não, porque esse menino tem um transtorno de humor, desagregador, de não sei o quê, ele muda os ambientes. Eu falei, se tivesse me dado confiança, eu também ia ter essa mesma doença. Não, fulano é assim porque é narcisista. Não estou dizendo que não exista, tá? Não, fulano é assim porque é histriônico. Irmão, fulano é assim que é ruim mesmo. É porque é perverso. Porque não tem vergonha na cara.
Porque ao passo que eu começo a botar o rótulo, é o dodói do pastor. É o meu dodói. Oh, ele é dodói. Aí eu tenho que tratar com carinho. Pastor, trata com carinho, ele é dodói. Ele é dodói, então vamos tratar. Porque é dodói. Não tivesse seu Aguinaldo dado uns tapas nesse aqui, vocês iam ver. O dodói. Irmãos, são tantas vozes falando no nosso ouvido que a gente está ficando perturbado. E, por favor, não ouça na minha voz uma voz que nega a eficácia da terapia. Já fiz e recomendo. Não ouça na minha voz a voz de alguém que nega a eficácia da ciência. O que seria, irmãos, de nós? Quantos avanços, quanta melhoria de vida nas mais variadas áreas a ciência tem trazido para nós. Mas existem lugares, irmãos, que a voz do pastor não chega, que a voz do terapeuta não chega, que a voz do médico não chega, que a voz do governante não chega, mas que a voz do Senhor chega. Irmãos, imagine uma noite de tempestade. Raio, relâmpago, trovão, vento soprando o contrário. Não tem pastor no mundo que desse uma palavra para Pedro dizendo assim, Pedro vem, e ele viesse. Não tem terapeuta do mundo, não tem ilusionista do mundo que fizesse com que ele saísse do barco e andasse sobre as águas. Ninguém poderia fazer isso, só a voz do Senhor. Existem momentos, irmãos, que se não for a voz do Senhor, a gente não sai do canto. Você precisa da voz do Senhor. A voz do Senhor, irmãos, tem hora que confronta a gente. E o grande erro é que muitos de nós, quando precisávamos ser confrontados, fomos consolados. Ai, tadinho. E o Senhor está dizendo para você assim, como Ele disse para os discípulos, coragem, sou eu, não tenham medo. Se ao Senhor manda eu ir aí, vem. Voz que nos desafia. Mas é uma última coisa que eu preciso que eu e você entendamos. Quando a vida foge ao controle, ainda que tudo diga que não, aquilo que o Senhor determinou em tempos de paz, vai valer no tempo de guerra, o que Ele determinou no claro, vale no escuro, o que Ele determinou na abundância, continua valendo na escassez. Nós vamos para o outro lado, e o verso 34, ele termina dizendo que eles chegaram do outro lado. Irmãos, Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila. Pelo contrário, a Bíblia avisou para a gente que no mundo nós teríamos tribulações. A Bíblia diz que muitas são as aflições de um justo. Viver, irmãos, a vida é bonita, mas não é fácil não, tá? A vida tem hora que a gente fala assim, rapaz, eu não sei você, mas tem dia que eu falo assim, tá aí um dia bom para Jesus voltar? Tem dia que eu penso nisso assim, rapaz, se o mundo acabasse hoje, eu ia numa boa ainda, subia, deixava aí, ó. Ainda deixava o pregocárdio, aí louvado seja o nome do Senhor. Vai não, irmão. Vai não, a Bíblia diz, ninguém devais nada a não ser o amor. Lá no Rio teve um pastor que estava pregando na praça e dizendo, eu vou subir. E o dono do mercado ouviu, não entendia que era aquilo, não entendia essa linguagem religiosa, que vai subir para o céu, que Jesus está voltando, eu vou subir. Falaram assim, ó, seu Manel, o pastor vai subir, hein? Ele saiu correndo da venda e disse, eu posso subir, mas me paguem primeiro. E depois o senhor pode subir, pode descer, pode fazer o que o senhor quiser, mas primeiro acerte o que deve. Irmãos, nós precisamos
entender que nos tempos de confusão, aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Fugiu ao meu controle, ele disse que vai estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio nisso. Fugiu ao meu controle, ele disse que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Fugiu ao meu controle, mas ele disse que suprirá todas as minhas necessidades. Fugiu ao meu controle, mas ele disse que se meu pai e minha mãe me abandonarem, ele me acolherá no seu pavilhão. Olha, fugiu ao meu controle, mas ele disse que ele dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Fugiu ao meu controle, mas ele disse que ele é só o escudo, ele dará graça e glória e não negará bem algum aos que vivem na retidão. Fugiu ao meu controle, mas a palavra dele me ensina que todas as coisas, inclusive as negativas, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que ele disse, irmãos, vai se cumprir. Eu lembro que uma vez eu estava passando por uma agonia muito grande. De vez em quando eu passo uns sustos. Não sei se é privilégio só meu. Mas eu estava passando um susto grande. E um irmão foi orar comigo e disse assim: pastor, Deus nunca perdeu uma batalha. Não vai ser a sua que ele vai perder. Meu irmão, Deus nunca perdeu uma batalha. Não vai ser a sua que ele vai perder.